Amém. Muito boa noite, querido. É uma satisfação estar aqui com você. E eu creio que Deus pode falar muito ao nosso coração nesta noite. Saúdo também você que está aí de casa, ouvindo essa mensagem. Que o Espírito Santo possa chegar até você e transformar você e a sua família profundamente. Amém? A mensagem de hoje se chama Cultura da Nobreza. Cultura da nobreza. Eu quero que você repita algo comigo agora. Diga assim: eu sou nobre. Muito fraco, mais alto. Eu sou nobre. Aleluia, que você possa receber essa realidade na sua vida a partir de hoje. Amém? Eu quero que você abra a Bíblia lá em Isaías 32, capítulo 32, a partir do versículo 1. Isaías 32, 1. Você que está aí com a sua Bíblia, com o seu dispositivo, você pode abrir ou acompanhar aqui atrás no multimídia. Isaías 32, 1 a 8 diz assim: Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade. Como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima. Pois o insensato fala com insensatez, e só pensa no mal. Ele pratica a maldade e espalha mentiras sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas, e ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Pai, essa é a tua palavra. Muito obrigado, Pai, por esta palavra. Queremos, Pai, abrir o nosso coração e receber do alto esta mensagem que será transformadora. Muito obrigado, Pai, conduz esse momento segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Nos últimos dias eu fui muito ministrado por esse tema, nobreza. Estava num dia conversando com meus pastores e eles me ensinaram que isso é algo que deveria fazer parte da minha vida. Deveria fazer parte da minha vida. E eu entendi que a nobreza, uma vida de nobreza, deveria fazer parte de um estilo de vida para mim. Deveria fazer parte do meu estilo de vida. E eu entendi que isso é verdade, primeiro porque a Bíblia me ensina a ser nobre. Toda a Bíblia fala sobre nobreza, um estilo de vida de nobreza. E eu entendi também que esse estilo de vida de nobreza deveria fazer parte da minha vida por conta do nosso chamado de igreja. O nosso chamado que nós temos aqui em Tubarão, na Igreja Verdade que Liberta. Eu entendi que faz parte do que nós fomos chamados para fazer, da forma como nós levamos o Evangelho, é através de um estilo de vida de nobreza. E eu entendi também que eu devo ser nobre, não só pelo chamado de igreja, mas também pelo local que nós estamos inseridos, o local aqui na nossa região. Então eu entendi que a nobreza tem que fazer parte da minha vida, e não só da minha vida, mas da nossa vida como igreja. E eu quero que você repita de novo, diga assim: eu sou nobre. Aleluia. Eu vou repetir isso algumas vezes com você hoje, amém? Mas o que realmente é ser nobre? O que significa ter uma vida de nobreza? Sabe, muitos pensam que nobreza é simplesmente um sinônimo de uma vida muito rica, muito abastada de dinheiro. Na verdade, não é isso.
Muitos pensam que nobreza são aquelas pessoas que estão isoladas de todo o restante da sociedade, que vivem uma vida, o seu mundinho, e não se misturam com todo mundo. Ou talvez alguns pensam que nobreza são somente aquelas pessoas que estão no governo, que estão governando o nosso município, nosso estado, nossa nação. Mas na verdade, nobreza é um tipo de comportamento. Nobreza é um comportamento, é um jeito de fazer as coisas, é um jeito de pensar, é um jeito de falar. Na verdade, nobreza, ele é um hábito, amém? Sabe que quando a gente vai para a história de Jesus, nós vemos que Jesus sempre se comportou com nobreza. Ele foi nobre em todos os seus atos, em tudo que ele fez, ele agiu com nobreza, apesar de ter uma vida muito simples, nunca teve uma vida luxuosa, mas uma vida muito simples, ele era o carpinteiro, mas Jesus sempre foi nobre em tudo que fez, sabe, a sua nobreza o permitia estar com os grandes, mas também com os pequenos, que não tem a ver necessariamente com a posição, mas é um estilo de vida. Nobreza é um comportamento. E eu quero nessa noite navegar com você nesse texto de Isaías 32, do 1 ao 8, que trata de uma profecia messiânica, No período que Isaías profetizou isso, o povo judeu vivia cansado de tanta injustiça. O povo era maltratado pelos seus governantes. Seus governantes governavam muito mal a nação, e o povo sofria amargamente esse governo injusto que possuía na época. Porém, Isaías profetizou que muito em breve se levantaria um governo justo e reto. E essa palavra deveria encher o coração das pessoas de esperança, porque um governo justo e reto se levantaria muito em breve. E esse reino, ele viria e virá e será estabelecido para sempre. Para sempre. Um governo justo e reto que governará para sempre. E esse tipo de governo que Isaías profetizou, ele representa um estilo de vida nobre, um estilo de vida de nobreza. Então eu quero que você acompanhe junto comigo esse texto de Isaías. Eu começo lá com o versículo 1, que diz assim: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Sabe que, se você perceber, o texto começa com um alerta. Ele diz assim: vejam, vejam. Sabe, o texto está dizendo assim: olha, preste atenção nisso. Realinhe o seu foco, coloque o seu foco nisso que nós vamos falar agora. Sabe, volte os seus olhos para isso, preste atenção nisso, sabe, tem algo acontecendo, e parece que nem todos estão vendo, então, vejam, preste atenção, tem algo lá no futuro que vai acontecer, mas que já começou, então, preste atenção, vejam, sabe, hoje nós vivemos um tempo onde governo é sinônimo de corrupção. Muitos brasileiros têm essa coisa na mente, que associar governo à corrupção. Todo político é corrupto. Enfim, isso é algo que muitas pessoas pensam. Na verdade, nós, aqui no Brasil, nós vivemos uma escassez de referências, de pessoas que nós podemos nos espelhar e dizer: olha, essa pessoa é uma referência para mim, e eu posso imitar as atitudes dela.
Graças a Deus, eu tenho algumas referências, mas eu não tenho muitas referências, porque nós temos uma escassez de referências. Sabe, na minha vida, eu quero ser uma referência para o meu filho. Eu quero ser uma referência para o Gustavo, o meu filho, eu quero. Só que muito mais do que criar um bom filho, eu quero criar um bom pai. Eu quero formar no Gustavo um bom pai, um bom marido. Eu quero ser uma referência para ele nisso. Não necessariamente ele ser somente um bom filho a vida inteira para mim, mas eu quero que ele seja um excelente marido para a esposa dele. Eu quero que ele seja um excelente pai para os filhos dele. Eu quero que ele seja um excelente cidadão para a sociedade, um cristão aqui na igreja e na sociedade. E eu quero ser a primeira referência dele, a maior referência dele. Mas, apesar da falta de referências, o texto diz: ei, vejam o que está acontecendo, vejam, abram os olhos, um rei está vindo, e ele já está chegando, e ele já está aqui, e esse rei traz com ele uma cultura de nobreza, e essa cultura de nobreza pode mudar todo esse cenário. Sim, uma cultura de nobreza pode mudar esse cenário. Porém, o texto fala que esse rei, ele não vai reinar sozinho. Ele compartilha esse governo com os seus príncipes. E esses príncipes serão embaixadores dessa cultura. E é nesse momento que a responsabilidade de estabelecer essa cultura de nobreza recai sobre mim e sobre você. Porque nós somos esses príncipes. Nós fomos chamados para sermos embaixadores do reino, nesse tempo que estamos vivendo, nesse lugar que nós fomos estabelecidos. Nós somos esses embaixadores. Sabe, é muito necessário que se levante um povo nobre em nosso meio. Um povo nobre, aqui em Tubarão, aqui na Verdade que Liberta. Um povo nobre é necessário que se levante, e esse povo será um catalisador dessa nova cultura, que não ficará só aqui no nosso meio, mas vai se expandir por toda a nossa região. Eu creio nisso, eu creio nessa cultura de nobreza, se espalhando por todo o nosso povo. Sabe, anote isso, uma cultura de nobreza traz estabilidade ao governo e ao povo. Existe uma grande responsabilidade por trás de um povo que é nobre, quer trazer estabilidade, tempos de favor para o povo, mas isso não depende apenas de quem está no governo, não depende só de quem está com o poder nas mãos, não depende só de quem está lá em cima, não é só esperar de quem está lá em cima, depende de cada um de nós, começa com cada um de nós, sabe, já se foi o tempo de onde criticar o governo era algo inteligente, algo, nossa, eu estou criticando o governo, como eu sou diferenciado. Não, isso já passou. A crítica pela crítica, ela é irrelevante e improdutiva, ela não muda nada. Que comece em nós a mudança que nós tanto desejamos, que comece em nós, nos pequenos atos, nas pequenas atitudes, naquele momento onde ninguém nos vê, que comece nesse lugar, uma mudança de comportamento, uma mudança de hábitos, uma mudança de atitudes, um povo que não tem nada a esconder, que pode ter a sua vida transparente, não tem nada a esconder, amém? Diga assim, eu sou nobre.
Aleluia! Versículo 2 diz assim: cada homem será como um esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Aqui, nós começamos a ver as primeiras características do nobre, daquela pessoa que tem uma cultura de nobreza. Sabe que o nobre, ele proporciona proteção e alívio. É isso que o nobre faz. O nobre, ele supre necessidades. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Sabe, o vento, ele costuma espalhar tudo que vê pela frente. Não sei se você já teve essa experiência de quando está varrendo a casa, está varrendo, daqui a pouco tem uma janela aberta, o que acontece? Espalha tudo que você ajuntou. Aí você tem que fazer o quê? Tem que ir lá, fechar as janelas para poder limpar a sua casa. Por quê? Porque o vento, ele espalha. Sabe, essa é a conduta daqueles que não são nobres. Aquele que não é nobre, ele espalha todo tipo de coisa. Ele espalha todo tipo de coisa para tudo que é lugar. Sabe o que ele espalha? Primeiro, ele espalha segredos. Segredos em relação a si mesmo. O nobre, ele não consegue guardar os próprios tesouros. Guarde os seus tesouros. Isso é nobre. Não saia por aí espalhando tudo que Deus te deu. Guarde para si. Há uma necessidade de compartilhar? Compartilhe com a pessoa certa, com a sua liderança. E se não é para compartilhar, guarde para si, guarde a sua vida para si. Guarde. Não espalhe os seus segredos, os seus tesouros. Sabe, não é nobre, a pessoa que não é nobre, ela espalha boatos, que tem a ver com o outro. Perde mais tempo falando de outras pessoas do que de coisas relevantes. Não é nada inteligente falar de pessoas. Não é nada inteligente falar de outras pessoas. Mas fale sobre ideias. Fale sobre o reino. Fale sobre a Bíblia. Não espalhe boatos. Isso não é nobre. Sabe, aquele que não é nobre, ele espalha o bolinho. Já ouviu falar dessa? Ó, lá vem o espalha bolinho. Já ouviu essa? Então, tem muita gente que espalha bolinho. Isso não é nobre. Sabe, pessoas que agem para dividir o grupo, para causar divisão, discórdia. Isso não é nobre. Causar divisão não é nobre. Agora, o nobre, ele é daqueles que ajuntam. Porque estar junto é uma bênção, não é? Estar aqui junto é uma bênção. E o nobre, ele sempre ajunta. A conduta do nobre é guardar a si próprio, guardar o outro e também guardar o grupo. Essa é uma atitude de nobreza. Percebe que nobreza não tem a ver com status, mas tem a ver com comportamento. Uma outra coisa, sabe, tem muitas pessoas que passam por tempestades em sua vida. Isso acontece. Momentos difíceis acontecem na vida de todo mundo. E para essas pessoas, o nobre, ele sempre se coloca como um refúgio. Sempre. Sabe, porque o nobre, ele se torna um abrigo no processo do outro. Talvez você tem áreas da sua vida que você está bem resolvido, que você tirou de letra, você conseguiu resolver, você está bem naquela área. O processo nessa área para você aconteceu de forma mais rápida. Você venceu mais rápido, mas para outra pessoa não. Então é necessário que você seja nobre, se colocando como um abrigo no processo do outro. Porque talvez para o outro o processo é mais lento, os desafios são diferentes, mas você que é nobre, você entende a velocidade do outro. E não critica o outro por não ter vencido uma área que você já venceu. Isso não é nobre. Nobreza é entender o processo do outro. Veja também,
o nobre, ele proporciona vida para aqueles que estão sem vida. Sabe, tem muitas pessoas que estão secos por estarem vivendo um período de clima árido. Porém, o nobre, preste atenção nisso, o nobre, ele torna fértil aquele que está estéril. Amém? Anote isso, ninguém pisa em terra boa. Ninguém pisa em terra boa. E eu vou explicar essa frase. Eu tinha, o meu avô, pai do meu pai, ele tinha uma plantação na casa dele. E ele plantava um monte de coisa. Quando eu ia visitá-lo, eu sabia exatamente, lá na plantação dele, aonde eu podia andar e aonde eu não poderia andar. Porque eu sabia que existia a terra que era para pisar, e tinha a terra que não era para pisar. Porque a terra que não era para pisar, era uma terra boa, era uma terra que dava frutos, era uma terra que foi investido algo, foi colocado algo lá debaixo dela, e que estava nascendo e brotando algo daquele lugar. Era uma terra fértil, era uma terra boa. Sabe, talvez você seja daquela pessoa que há muito tempo está sendo pisado, está improdutivo, está estéril, porém a intervenção do nobre torna tudo produtivo. A intervenção da nobreza na sua vida vai tornar a sua vida produtiva. Sabe, teve um dia que eu estava com dificuldade de entender por que certas coisas aconteceram na minha vida. Dificuldades, tempos difíceis, e eu estava com dificuldade de entender o porquê que aquilo aconteceu. Por quê? Até que um dia, em conversa com os pastores, o pastor Marcelo falou assim: João, preste atenção, você passou por um tempo muito difícil, sim, mas esse tempo difícil, ele tornou quem tu é hoje. Esse tempo difícil que tu passou, fez de você uma nova pessoa, te melhorou como homem, como marido, como pai, como filho. E sabe, essa palavra nobre ressignificou o meu passado, e eu entendi que tudo aquilo que eu passei, apesar de ter sido difícil, foi uma bênção, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Os momentos difíceis, eles têm os seus benefícios, e uma atitude nobre me ajudou a ressignificar algo na minha vida. Sabe, se até hoje você foi pisado pela vida, a nobreza vai restaurar a sua produtividade. Essa vida nobre, a intervenção da nobreza vai te tirar da esterilidade, vai ressignificar as dores, e vai tornar a terra ruim em terra boa, em terra fértil, em terra que produz até 100 por 1, amém? Você vai se posicionar a partir de hoje de forma nobre, e todos verão o seu valor, porque é assim que Jesus te vê, alguém de valor, alguém nobre. Jesus quer dividir o seu reinado com os seus príncipes, eu e você. Jesus acredita em nós, amém? Então diga assim: eu sou nobre. Aleluia. Versículo 3 diz assim: então os olhos dos que veem não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. Essa semana, todos viram no noticiário, os grandes conflitos lá na região de Israel, na faixa de Gaza, entre judeus e palestinos. Oramos para que haja paz em Israel, para que haja paz em todos os lugares, em todas as nações da terra. E esse versículo,
ele trata especificamente do povo judeu, que muito em breve, eles terão seus olhos abertos, eles vão enxergar a obra de Jesus na cruz, e nós cremos que isso vai acontecer no mundo inteiro. Há uma promessa que todas as pessoas da terra se curvarão diante de Jesus, o Rei dos Reis, e confessarão que Ele é o único e suficiente Salvador, que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas isso tem que começar aqui, perto de nós, porque a nossa realidade não é diferente. Existem pessoas próximos de nós, que têm olhos, mas não estão enxergando, não estão vendo a obra de Jesus na cruz. Existem pessoas que têm ouvidos, mas não estão ouvindo a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo. Quero te dizer uma coisa, a cultura de nobreza, ela ajuda a ressignificar a vida das pessoas. Sabe, muita dor pode ser evitada quando abrimos os olhos e os ouvidos para a mensagem da cruz. A mensagem da cruz precisa chegar até aquelas pessoas que ainda não estão vendo e que ainda não estão ouvindo. Sabe, o nobre, ele faz do evangelho o seu dialeto. O evangelho para o nobre é seu estilo de vida, é a sua língua, a sua linguagem, é o seu comportamento. 24 horas por dia o evangelho está na ponta da língua do nobre, é o seu combustível, é a sua razão de viver, o evangelho de Jesus. Sabe, tem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim: há muito tempo estou pregando para minha família não se converte. Um dia, eles vão abrir os olhos e os ouvidos para a mensagem da cruz. Eu creio nisso. Porém, existe uma hora que você tem que deixar de falar e começar a ser o Evangelho. A ser o Evangelho, a respirar e praticar o Evangelho. Pregue não somente em palavras, mas também em atitudes. Que a sua atitude honre o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe, muitos serão despertados a partir do momento que nobres se levantarão para estabelecer o reino através da mensagem da cruz. Eu creio nisso, eu creio. E eu oro para que você seja levantado em intrepidez do Espírito, para levar o Evangelho a todos os cantos da cidade, amém? Diga assim: eu sou nobre. Aleluia, versículo 4, a mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. Sabe que a cultura da nobreza, ela altera a condição das pessoas. A cultura da nobreza, ela eleva o padrão de conduta das pessoas. Sabe que um dos grandes efeitos da nobreza é a sobriedade nas reações. Sobriedade. Não importa o tamanho da onda que está vindo, sempre age com sobriedade e não de forma impulsiva. Quero te fazer uma pergunta aqui: quem algum dia na sua vida já deu um chilique? Não, tem mais. Seja mais sincero para mim. Ou, como diz o dicionário, um sinônimo de chilique, um faniquito. Quem já deu um faniquito na vida? Muita gente. Sabe que o nobre sabe reagir bem em qualquer situação. É uma sobriedade. Quando a afronta vem, quando a tentação vem, o nobre ele se porta com sobriedade, e ele não reage com impulsividade.
Sabe que o nobre, ele discerne com a mente e não com a língua. O nobre, ele discerne aqui, avaliando tudo o que ele deve fazer, e não falando e agindo impulsivamente. Anote isso, uma mente nobre refreia uma língua precipitada. Uma mente nobre refreia uma língua precipitada. Sabe que a precipitação não é nobre. Não é nobre. Isso é sinal de imaturidade. O nobre, ele tem bom discernimento diante das coisas. Sabe discernir bem o que fazer, para onde ir, que caminho tomar. Bom discernimento. O nobre, ele tem boa comunicação, sabe se expressar, sabe falar bem, se comunica muito bem. O pastor Carlito Paz diz que um líder sábio e maduro não precisa falar tudo que pensa, mas sempre deve pensar bem antes de falar. Sempre pensar bem antes de falar. Sabe, o nobre, ele sabe fazer uma boa avaliação antes de tomar qualquer decisão. Isso é nobreza. Sabe, o nobre, ele não deixa a emoção guiar as suas atitudes. Eu tomei uma decisão na minha vida, que eu não vou falar mais nada logo em seguida de uma informação que veio e tocou nas minhas emoções de alguma forma. Algo aconteceu, mexeu comigo, eu tomei a decisão de nessa situação, quando acontecer, eu não falo nada. Por mais que eu esteja muito convicto, mas eu prefiro parar, pensar, analisar e discernir muito bem a situação. Quando a poeira baixar, aí sim, eu vou lá e me posiciono de alguma forma, porque isso é nobreza. Isso é nobreza. Diga assim: eu sou nobre. Aleluia. Versículo 5: o tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima. Uau! Nós vamos começar a diferenciar o joio do trigo. Sabe, com a cultura de nobreza bem estabelecida na comunidade, o padrão de conduta do nobre será tão evidente, que facilmente veremos a diferença entre o tolo e o nobre. Facilmente será percebido quem é nobre e quem é tolo. Como é que se identifica uma nota falsa? Os especialistas falam que para você identificar, ter a capacidade de identificar uma nota falsa, você tem que estudar muito a verdadeira. Então você estuda tanto a verdadeira, sabe todos os detalhes da nota verdadeira, que quando chegar uma nota falsa na mão, facilmente você diz: essa é falsa. Essa é falsa. De tanto estar convivendo com aquilo que é verdadeiro. Anote isso: a ação do nobre cessa um ciclo de corrupção e maus hábitos. Esse é o efeito da nobreza numa sociedade. Sempre haverá uma área de influência para ser ocupado, sempre. O reino espiritual é assim, ou está sendo ocupado pela luz, ou está sendo ocupado pelas trevas. Não tem meio termo, não tem campo neutro. Ou é um que ocupa, ou é o outro que ocupa. Não tem meio termo. Em qualquer área da sociedade há uma área de influência para ser ocupada, e não é nobre se omitir em influenciar. Não é nobre se omitir em não querer ocupar essa área de governo e influência. Lembre-se, não é só o governo que nos governa como sociedade, mas é uma área de influência, uma área de comportamento que vai influenciar pessoas. Sabe, todo nobre governa, mas nem todo governo é nobre. Todo nobre governa, mas nem todo governo é nobre. O povo sempre está em busca de alguém que o lidere. Sempre. Muitas vezes, sujeição não é o problema, apesar de algumas vezes ser o problema. Mas nem sempre o problema é um povo que não se sujeita a uma autoridade. Mas é necessário, em todos os casos,
que o nobre ocupe o lugar de influência e de governo. É necessário, porque ocupar esse lugar é nobre, é nobre. E com o nobre no governo, todos são elevados a um novo nível. Todos. Quando o nobre governa, todo o povo é elevado a um novo padrão de vida. Porque o nobre acredita que todos podem ser nobres. Todos podem ser nobres. O insensato se aproveita do povo, já o nobre enobrece todas as pessoas. E com essa cultura de nobreza estabelecida na sociedade, o tolo será facilmente identificado. Facilmente. Anote isso, a cultura da nobreza repudia a má conduta e a falta de caráter. Isso será perceptível. Diga assim: eu sou nobre. Eu sou nobre. Aleluia. Versículo 6 diz assim: pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica a maldade e espalha mentiras sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. Sabe, se tem uma característica do nobre que o torna diferente de todas as outras pessoas, é que o nobre, ele vive por propósito. O nobre, ele vive por propósito. Sabe, os seus planos, o plano do nobre não são planos pessoais. Ele não cria planos para se engrandecer. Eles não são planos egoístas, mas o nobre, ele é submisso a uma missão que vem do alto. O nobre é submisso à missão do alto. O nobre, ele gasta a sua vida em favor de algo além de si, além da própria vida. Porém, essa vida de abnegação não necessariamente é uma vida sem recursos. Entenda, o seu coração provado, o coração provado do nobre, sabe lidar muito bem com a abundância de recursos. Ele sabe lidar muito bem com isso, porque ele usa todos os recursos disponíveis para os planos do rei. Sabe, o nobre utiliza todos os seus recursos disponíveis para proclamar o nome do Senhor. Esse é o padrão de conduta do nobre. Já a cultura oposta à nobreza é egoísta e anti-Deus. Anti-Deus. O insensato sabe que a cultura da nobreza é empecilho para os seus planos egoístas. O insensato sabe que o nobre vai atrapalhar os seus planos egoístas. Ele sabe disso. Mas o nobre, ele vem trazer uma nova cultura, um novo sistema, um novo jeito de fazer as coisas. Esse mesmo versículo, eu queria mostrar para vocês esse mesmo versículo, só que ao invés de falar do insensato, falar do sensato, do nobre. E ele fica assim: o sensato fala com sensatez e só pensa no bem. Ele pratica o bem e espalha as verdades sobre o Senhor. Satisfaz o faminto e sacia o sedento. Isso é nobreza. Isso é uma cultura da nobreza. E eu quero que você diga assim agora: eu sou nobre. Eu sou nobre. Aleluia! Versículo 7 diz assim: as artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Aqui o texto continua enfatizando essa cultura oposta à nobreza e os males que essa cultura oposta à nobreza causa nas pessoas. Porém, o nobre, ele nunca articula maldosamente, jamais. O nobre, ele não articula para o mal.
e jamais oprime o mais fraco. Isso não é uma cultura nobre. Sabe, o nobre, ele é puro. E se tem uma característica que para mim define muito a pureza, é uma pessoa incapaz de fazer o mal. Incapaz de fazer o mal. Tem pessoas que a gente olha e diz, essa pessoa ela é pura, ela é inocente. E para mim, remete a isso. Uma pessoa incapaz de fazer o mal para outra pessoa, ou o mal em qualquer situação. Pureza é nobre. Ser puro é nobre. E o nobre, ele honra o conceito da conversão. O conceito da conversão é mudar de direção e fazer o oposto àquilo que estava sendo feito. Por exemplo, eu tinha uma vida, um estilo de vida, eu estava caminhando nessa direção, até que chegou um momento que eu conheci Jesus. E a partir do momento que eu conheci Jesus, eu entendi o que Ele é para mim, o que Ele fez para mim, eu passo a não mais ir naquela direção, e eu mudo de direção, e passo a ir numa direção oposta. Então eu saio daquele caminho, e vou para um outro caminho. Sabe, aquela pessoa que roubava, ela não basta apenas deixar de roubar. Isso não é conversão. A pessoa que roubava, além de parar de roubar, ela tem que passar a ser um doador, que é o oposto do que ela fazia. Se você tinha um hábito de falar mal das pessoas, não basta só parar de falar mal, tem que falar bem. Tem que honrar, tem que ir pelo caminho oposto. Se você é uma pessoa que traía, não basta só parar de trair, tem que amar incondicionalmente, tem que ir por uma outra direção. Uma vez eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor, e ele estava contando a história de um cara, que pensa num cara, ele era traficante de drogas, tipo assim, era o bam no morro, era o cara assim que todo mundo tinha medo, que se chegasse a polícia ele ia de peito aberto atirando, era o cara destemido, era o cara que conhecido por todo mundo, era o cara que se o Hamas conhecesse, o Hamas ia pedir perdão só por conhecer, de tão terrível que ele era conhecido assim por de enfrentar todo mundo, de enfrentar a polícia, ir para cima mesmo, era temido, era o chefão, era o cara. Até que um dia, esse cara que era o bam no mundo, ele conheceu Jesus, e a vida dele foi transformada, ele parou de fazer tudo aquilo. Aí, o pastor chegou para ele, beleza, tu arrombava, tu fazia um monte de coisa, no mundo das drogas aí, e agora, o que tu faz? Não, agora eu só vou para o culto. Mas o que tu está fazendo agora de relevante? Não, eu sei que eu tinha uma vida, mas agora eu só frequento a igreja. Mas e todo aquele poderio, aquela monstruosidade, aquele cara aguerrido, aquele cara não pode agora servir ao reino? Não, agora eu conheci Jesus, agora eu parei com tudo, agora eu só frequento o culto de domingo. Sabe, entenda uma coisa, não basta apenas parar de fazer as coisas erradas, tem que ir para outra direção, tem que fazer o bem. O nobre, ele gasta toda a sua vida criando planos que se tornam uma resposta prática para a sociedade. Não basta só parar de fazer as coisas erradas, tem que ser relevante no reino. Pessoas que eram muito conhecidas no reino das trevas, quando conhecem Jesus, morrem, não fazem mais nada de relevante, vivem a sua vida, quietinho, vão para o culto, ótimo, mas existe uma guerra para ser lutada no reino espiritual. Se você gostava de guerra lá fora, eu quero te apresentar a maior guerra que existe, que é a guerra que acontece agora, nesse momento.
anjos e demônios lutando pela sua atenção, agora, nesse momento. Sabe, você pode estar aqui, ouvindo uma mensagem, mas a sua mente está em outro lugar. Sabe o que é isso aí? Guerra espiritual, que está acontecendo agora, nesse momento. Se você gosta de guerra, guerreie essa guerra espiritual, vença essa guerra. Não basta deixar a velha vida, tem que construir a nova vida, tem que construir uma vida relevante no reino. Desenvolva a sua salvação. Tem muitas pessoas que só se contentam em ir para o céu, tem muito mais além disso. Construa algo relevante, sabe, não basta não fazer o mal, apenas não fazer o mal, tem que botar a mão na massa, tem que ser relevante. O nobre está sempre construindo algo relevante, sempre. Sabe, aqui nessa casa, tem uma cultura, que eu sou apaixonado por essa cultura, aqui, nós sempre acreditamos nas pessoas, nós sempre acreditamos. Isso não significa que somos coniventes com o pecado, nunca. Porém, nós sempre acreditamos que uma pessoa que estava vivendo uma vida longe de Jesus, afundada no pecado, nas trevas, todas as pessoas têm uma oportunidade de mudar de vida, porque nós sempre acreditamos. Aleluia! Eu fico imaginando, teve uma pessoa que uma vez chegou para mim e falou assim: eu não acredito que aquela pessoa pode se converter. Eu falei assim: um dia você acreditou que você se converteria? Ela, ai, não, se eu vim, ele pode vir. Exatamente, Jesus acreditou em mim e em você. A resposta prática que nós temos que ter é sempre acreditar que as pessoas podem ser transformadas. Isso é nobreza. O nobre, ele sempre acredita, sempre está disposto a investir sua vida em alguém. Ele utiliza os seus dons para colocar as pessoas em movimento. Esse dia eu fui visitar um amigo, uma pessoa que há muito tempo já frequentava a nossa casa, nossa igreja, e eu cheguei lá, eu fui visitar ele como um amigo, a gente foi conversar, bater papo, enfim. Só que o assunto entrou dentro do ministério, a gente sempre fala sobre igreja, não tem como fugir desse assunto, e eu gosto muito de conversar sobre isso. E eu falei assim: olha, eu vejo que tu está na igreja e tal, por que você não volta a servir? Nossa, isso vai te ajudar tanto, vai dar um novo tempo, começar um novo ciclo na tua vida. E ele, não, tudo bem, vou pensar nisso. Aí daqui a pouco ele me chamou umas semanas depois, falei assim: cara, depois que tu foi lá em casa e tu falou para eu voltar a servir, aí eu não sei o que aconteceu, que eu encontrei outra pessoa no outro dia, ele falou assim: por que não serve lá na base de apoio? Aí eu encontrei outro, fui no PG, o meu líder de PG disse assim: por que tu não me ajuda aqui na recepção? Resumindo, não deu 2 semanas, já estava servindo aqui de novo. Por quê? Porque a nobreza, ela sempre acredita nas pessoas, e sempre coloca todo mundo em movimento. O nobre acredita que todas as pessoas podem ser nobres. A presença do nobre, ela enobrece o ambiente e as pessoas ao redor, é contagiante. O nobre, quando encosta em outra pessoa, o outro já se torna nobre. Amém? Diga assim: eu sou nobre. E para finalizar, versículo 8 diz assim: mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Saiba que o exterior sempre vai revelar o interior. O que está dentro de você, uma hora ou outra, vai vir à tona.
o que está dentro do coração vai aparecer em seus atos, não tem como, isso vai acontecer um dia. Em algum momento, o coração que é nobre ou não, será revelado. E uma das coisas que confirma um coração nobre, é a permanência, sabe, permanecer não tem a ver com a nossa força, a força do braço, mas tem a ver com Deus que nós confiamos, tem a ver com Deus que nós servimos, porque o nobre sabe que quem lhe sustenta é o próprio Deus. Aleluia! Se você não está se sentindo firme, é hora de enobrecer os seus atos, é hora de enobrecer as suas atitudes, é hora de clamar por uma cultura de nobreza, mudança de atitudes, mudança de hábitos. Aleluia! Levante-se do seu lugar.